As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o... Então, uma questão teórica, conceitual, tá? Para a gente pensar no seguinte: como que a panela de pressão funciona? Lembra que é como se a pressão atmosférica fosse uma barreira que impedisse as substâncias de mudar de estado físico, né, do estado líquido para o estado de vapor. E aí, a pressão dentro da panela é aumentada gradativamente. Como? Começa a água a entrar em ebulição dentro da panela, como ela não tem para onde ir, o vapor começa a ocupar espaço lá dentro, né? Lembra que, diferentemente do estado líquido, o estado de vapor, as moléculas estão mais agitadas, tendem a ocupar um maior espaço, diminuindo o volume disponível dentro da panela, tá? E aí isso aumenta a pressão atmosférica dentro da panela. Por isso que a água começa a entrar em ebulição numa temperatura cada vez mais alta. Beleza. E aí, o que cozinha o alimento é o contato dele com a água quente, tá? Então é interessante a gente deixar a chama do fogão alta inicialmente, para que a água atinja a sua temperatura máxima no estado líquido, né? Que seria, no caso, a temperatura de ebulição, onde coexistem os estados líquido e estado gasoso. Depois que a água atinge a temperatura máxima dela no estado líquido, que é a temperatura de ebulição, se eu mantiver a chama do fogão alta, isso vai fazer com que a água entre em ebulição mais rapidamente. E não é o que a gente quer. O que a gente quer é manter o alimento mais tempo em contato com uma água líquida quente. Então, depois que a água atingiu a temperatura máxima dela, que é a temperatura de ebulição, né, no estado líquido, se eu mantiver a chama do fogão alta, isso só vai fazer com que a água evapore mais rápido. E aí, por que a gente abaixa a chama do fogão? Porque eu quero manter essa água mais tempo ali nessa temperatura máxima dela, e automaticamente eu vou economizar a quantidade de gás do botijão, né? Porque aí a gente vai estar transferindo calor, gastando o gás do botijão de gás, sendo que a água não consegue mais elevar a sua temperatura. Tranquilo? Então, uma questão totalmente conceitual, tá? Resposta à letra E. Dessa forma, então, a gente evita o consumo desnecessário, tá, de gás de cozinha. Aumento da pressão interna e risco de explosão, isso não faz sentido porque a água mantém a sua temperatura. Dilatação da panela, dificilmente, né, porque é um material muito resistente. Perda da qualidade nutritiva do alimento, isso não altera em nada, né, porque o que está cozinhando o alimento é água quente. Deformação da borracha de vedação, isso também não, porque ela é feita para aguentar essa temperatura máxima da água, beleza? Então, resposta à letra E.